Olá pessoal, aqui é o professor Matheus, seja muito bem-vindo ao meu curso de Ciência Política e na aula de hoje eu vou falar sobre o conceito de governo. Antes de começar, eu queria dar alguns recadinhos rápidos. O primeiro deles é para você se inscrever aqui no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. O segundo é que eu tenho um material de acompanhamento desse curso de Ciência Política, então os links para adquirir esse material estão aqui na descrição desse vídeo. E o terceiro é que eu tenho uma campanha no Apoia-se, então o link também está aqui na descrição do vídeo. E eu já aproveito para agradecer todos aqueles que já são meus apoiadores nessa campanha. Também o nome de todos vocês está aqui embaixo, agradeço, porque é com o apoio de vocês que o canal continua a crescer cada vez mais, então muito obrigado. Na aula passada eu falei sobre o conceito de Estado e esse conceito, como a gente viu, corresponde a uma instituição que se caracteriza por ter a centralização do poder político em um único polo de poder, por ter o princípio da territorialidade, ou seja, esse poder político atua em determinado território, e por ser uma instituição que detém a impessoalidade no exercício desse poder político. Ou seja, o poder político, não importa se o governante é o fulano, é o beltrano, é o ciclano, o que importa é que o Estado, como instituição, ele vai atuar com base nos limites da legislação. Daí o fato de que a atuação do Estado ela é definida pelo princípio da legalidade, ou seja, o Estado só pode fazer aquilo que a lei lhe permite fazer. E hoje a gente vai falar de um outro conceito, que é o conceito de governo, que é um conceito que muitas vezes é apresentado como sendo sinônimo de Estado. Ou seja, muitas vezes na televisão, por exemplo, se fala que o governo vai fazer isso, que o governo fez aquilo, e muitas vezes há uma confusão entre esses dois conceitos, o conceito de Estado e o conceito de governo. Então, nesse sentido, é fundamental ter claro o que significa esse conceito de governo, para que se evitem essas confusões entre essas duas palavras, entre esses dois conceitos. Então, primeiro, geralmente se coloca que o governo corresponde àquelas pessoas que mandam, vamos colocar assim. Né? Então aí já vem a questão, quer dizer, quem manda na verdade é o governo, quem manda é o Estado, e quando a gente olha para um regime como no caso brasileiro, em que existe a separação de poderes, ou seja, a gente tem o poder executivo, legislativo e judiciário, esses poderes, os três poderes mandam, não mandam, enfim, o que é então o governo? De maneira muito sintética, se tem que o governo corresponde àquele conjunto de pessoas que determinam a orientação política de determinada sociedade. Então, essa definição é uma definição, por um lado, um pouco vaga, né? Porque conjunto de pessoas que determinam a orientação política de uma sociedade, ou seja, não deixa claro que conjunto de pessoas é esse. Ainda que, por outro lado, exprima qual é a função do governo, ou seja, a função do governo é determinar esta orientação política que determinada sociedade vai seguir, né? Ou seja, os rumos que a sociedade vai seguir. E aí, a partir dessa frase, né, a gente já começa aqui a identificar o que diz respeito ao governo, o que é o governo. E de onde que a gente tira isso? Tira isso do fato de que quem orienta, quem determina a orientação política da sociedade vai ser o poder executivo. E eu vou explicar o porquê daqui a pouquinho. Então, antes dessa explicação, já quero aqui deixar claro, quando a gente está falando de governo, quando se usa a palavra governo, se está falando especificamente do poder executivo, não do poder legislativo, não do poder judiciário. Ou seja, legislativo e judiciário não fazem parte do governo, apenas o poder executivo. E por que isso? Né? Aí eu volto ao que eu acabei de falar, de determinar a orientação política. Porque o governo vai ser o responsável por pôr em prática as políticas públicas que vão direcionar a sociedade para cá ou para lá, né? Para um lado ou para o outro. Enfim, nessa perspectiva, ou nesse sentido, então, a função do governo vai ser justamente por meio das suas políticas públicas, ou seja, por meio dos seus projetos, né? de médio prazo, eu vou colocar aqui,
quer dizer, vamos considerar aí um mandato de um presidente da República, por exemplo, ou de um governador, de um prefeito, que no momento em que eu estou fazendo esse vídeo é de 4 anos, né? E eu digo aqui neste momento porque existem algumas propostas para alterar isso para 5 anos, mas por enquanto então continua sendo 4 anos. Nesse sentido, então, o governo vai ser o poder executivo porque ele vai direcionar ali a sociedade para aquele rumo que vai ser definido pelas suas políticas públicas. E aí você vai me perguntar, mas Matheus, o poder legislativo, quando ele cria as leis, ele também não está determinando ali um rumo para a sociedade? E aí a ideia é que sim, ele está determinando, mas de uma maneira diferenciada quando a gente analisa sob essa perspectiva da ciência política. Por que diferenciada? Porque a gente tem a ideia, né, ou parte-se aqui do princípio, de que o poder legislativo vai criar legislação e, em princípio, as leis duram para sempre, entre aspas, é claro. Ou seja, quando um deputado federal, um deputado estadual, um vereador cria uma legislação, em princípio, ou de maneira geral, a legislação, quando entra em vigor, ela permanece ali ao longo do tempo. Então, a legislação é uma diretriz geral do que se deve seguir. Agora, dentro dessa legislação, ou no âmbito dessa legislação, aí é que se vai definir, especificamente por meio das políticas públicas criadas pelo Poder Executivo, qual vai ser o rumo específico a ser tomado. Então, como exemplo, né, e também de uma maneira bem genérica, a Constituição brasileira, portanto, uma legislação criada pelo Poder Legislativo, que era a Assembleia Constituinte, mas enfim, ela é vinculada ali ao Poder Legislativo, tem lá então, por exemplo, o direito à educação. Então, deve-se garantir o direito à educação. Então, essa é uma visão geral, né, que é trazida pela legislação. Agora, como que essa educação vai ser garantida ao cidadão? Ela vai ser garantida por meio de um acesso, por exemplo, universal, ela vai ser garantida permitindo a existência de escolas particulares. As escolas particulares, elas precisam ou não precisam seguir a orientação das escolas públicas, né, o mesmo conteúdo, enfim. Ou seja, esses detalhes é que vão ser definidos pela política pública, ou mais ainda, né? Quer dizer, a legislação criada então pelo Poder Legislativo, ela vai ter a ideia de que o direito à educação vai ser garantido sempre, por isso que eu falei agora, quer dizer, a legislação ela tem essa perspectiva de um longo prazo, de uma estabilidade ao longo do tempo. E já os planos do Poder Executivo, eles são variáveis, né, conforme o governo que foi eleito. Então, por exemplo, pode haver um determinado governo que vai dar mais ênfase a uma área específica, né? Ou seja, ele vai se dedicar mais à área da educação, por exemplo, ou ele vai se dedicar mais à área da saúde. No âmbito da saúde, por exemplo, ele vai criar um projeto de saúde em casa, ou ele vai preferir investir aqueles recursos na ampliação de hospitais, por exemplo. Então, nesse sentido, ou é nesse sentido que a ideia de governo está vinculada ao Poder Executivo, dado o caráter de temporalidade. E aí aqui a gente tem um outro critério para diferenciar governo de Estado, ou seja, o Estado ele é permanente. Eu posso falar em Estado brasileiro desde que o Brasil se tornou independente de Portugal, por exemplo. Agora, no caso do governo, não. O governo ele é temporário. É nesse sentido, inclusive, que se fala em que existiu, no âmbito aí mais recente, o governo do presidente Itamar, o governo do Fernando Henrique Cardoso, o governo Lula, o governo Dilma, o governo do Michel Temer. Então, percebam que, isso no âmbito federal, claro, então percebam que a ideia de governo está diretamente ligada aqui ao Poder Executivo, ou seja, às pessoas que se inserem no Poder Executivo e que, portanto, desempenham essa função de maneira temporária, ou seja, temporário, que eles têm um mandato, ficam aquele período e depois são trocados eventualmente por outros, né? São substituídos conforme ocorrem as eleições. Então, essa vai ser a ideia de governo. Né? Repito, o governo corresponde às pessoas que estão inseridas no Poder Executivo. Então, para finalizar, uma última distinção a título de exemplo. Quando eu falo na presidência da República, eu estou falando na instituição. E essa instituição, presidência da República, ela está vinculada ao Estado brasileiro. Por sua vez, quando eu falo em presidente da República, eu estou falando do governo. Então, a presidência
que é a instituição, corresponde ao Estado, e o presidente, que é a pessoa que exerce aquela função, é ou faz parte do governo. E isso não apenas em países presidencialistas, como é o caso do Brasil. Por exemplo, aqui em Portugal é exatamente a mesma coisa, ainda que aqui seja um sistema diferente, um semipresidencialismo. Então, existe o presidente da República aqui, só que esse presidente da República ele não faz parte de nenhum dos três poderes. Então, ele não faz parte do poder executivo. Então, no âmbito do Poder Executivo, o que a gente tem aqui é o primeiro-ministro com seu conselho de ministros. Então, eles fazem parte do Poder Executivo. E eles fazem parte, portanto, do governo durante quanto tempo? Enquanto tiverem o apoio do parlamento, no caso da Assembleia da República. Então, percebam, né? Em qualquer país, seja no presidencialismo, no parlamentarismo ou no semipresidencialismo, o governo sempre vai corresponder ao Poder Executivo. Bom, pessoal, é isso. Espero então que tenha ficado claro esse conceito de governo. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder assim que for possível. E não se esqueça então de curtir e compartilhar esse vídeo, de se inscrever no meu canal e de visitar, de conhecer a minha campanha lá no site do Apoia-se. É isso, pessoal. Um abraço a todos, obrigado por terem assistido e até a próxima.